dia, igreja, bom dia, família, bom dia, amigos, que Deus possa te abençoar poderosamente nessa manhã. Vamos para mais um devocional, uma palavra de Deus. Creia nessa manhã, esta palavra é poderosa, ela pode mudar a sua história, ela pode mudar a sua vida, ela pode te dar uma nova direção. Não a minha palavra, mas a palavra de Deus. Quero pensar nessa manhã sobre descansar em Deus. O texto que eu quero pensar com os irmãos está no livro de Atos, capítulo 12, verso 5 e verso 6, que diz assim: Pedro, pois, estava no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado em duas cadeias, sentinela da porta guardavam o cárcere. Quero falar nessa manhã sobre aprender a descansar em Deus. Pedro teve um excelente mestre, um excelente professor, que foi o Senhor Jesus. E diante de uma grande tempestade, quando Pedro estava com Jesus ao barco, a Bíblia diz que Jesus dormia, enquanto o temporal, o vento soprava, as ondas enchiam o barco de água, e a Bíblia diz que Jesus dormia tranquilamente. Pedro e os discípulos o despertam e Jesus diz para ele: por que são tão tímidos? Por que não têm fé? E Jesus repreende o vento e repreende o mar e vira uma grande bonança. Eu imagino que Pedro aprendeu a descansar com Jesus. A Bíblia diz que a igreja estava orando. Pedro estava preso. Pedro ia ser executado no dia seguinte. Mas a Bíblia diz que Pedro dormia. Pedro descansava, porque Pedro tem uma confiança e uma esperança em Deus, que Deus iria agir em seu favor. Que coisa extraordinária, que lição extraordinária Pedro nos transmite nesta manhã. Descansa em Deus. Eu não estou dizendo que nós precisamos ou podemos ser irresponsáveis, não é isso. Mas eu estou dizendo que diante de certas situações, precisamos descansar em Deus. Precisamos crer que em situações extremas, onde nós não podemos agir, nós precisamos confiar em Deus e descansar, porque o Deus que nós servimos é poderoso para nos abençoar, nos livrar, nos levantar, nos restaurar, nos resgatar de qualquer situação. O Deus que nós servimos é um Deus presente. Por isso, eu imagino que Pedro dormia porque confiava na ação de Deus. Talvez ele conhecia o Salmo 46, que diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Pedro descansava, porque Pedro confiava em Deus. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade, uma dificuldade, uma luta, algo que saiu fora do seu alcance. Aqui o texto diz que Herodes estava para entregar Pedro, saiu do alcance de Pedro, por isso Pedro dormia, porque confiava em uma ação de Deus. Às vezes com a nossa habilidade nós não vamos conseguir. Às vezes com tudo que nós temos, todo o aparato que nós temos, nós não vamos conseguir. Mas se nós colocarmos a nossa confiança em Deus, nesses momentos difíceis que nós não podemos fazer, mas Deus pode. Por isso nessa manhã eu quero desafiar você a confiar em Deus, a ouvir a voz de Deus, a ser despertado por Deus e esperar em Deus, porque Deus vai agir em nosso favor. Sem esperança em momentos difíceis, nós não iremos vencer. Pedro não ficou angustiado, Pedro não ficou murmurando, Pedro não ficou reclamando, Pedro dormiu e descansou em Deus. Nesse tempo, descansa em Deus. Coloque a sua esperança em Deus, porque Deus vai agir em seu favor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos nessa manhã. Cremos, ó Deus, que diante da tempestade podemos descansar. Podemos, ó Deus, descansar, porque como diz Davi, ainda que um exército se acampe contra mim, não temerei mal algum, porque o Senhor é um Deus comigo. Deus é com você, Deus é com a sua família, Deus é conosco e Ele vai agir em nosso favor. Confie em Deus, coloque a sua esperança em Deus, coloque a sua confiança em Deus, porque Deus vai agir em seu favor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Eu sou o pastor Eduardo, da IDPB Caieiras.
uma família para pertencer. Venha nos fazer uma visita. Rua José Silva, número 10, bairro Caeiras, Vespasiano. Deus tem um milagre, Deus tem uma bênção para você. Um grande abraço.